Vamos lá. Composições é quando nós utilizamos objetos de uma classe como sendo atributos de outra classe. Então imagine você uma situação do seguinte: o seu celular ele não é só a tela. A tela é um dos componentes do celular, assim como o processador, a memória, o armazenamento e por aí vai. Então, é possível nós usarmos um recurso chamado composição, que também pode ser chamado de agregação, para fazer esse mesmo princípio de objeto de uma classe, ou seja, um objeto que tem suas características, tem os seus métodos, serem utilizados como atributos de uma outra classe. Então, por exemplo, vamos usar aqui a classe pessoa. A classe pessoa, eu quero imaginar o seguinte: hoje em dia toda pessoa tem um e-mail. Só que e-mail não é uma coisa particular de uma pessoa. Empresas têm e-mail, igrejas têm e-mail, por aí vai. Então como é que a gente poderia fazer? Então eu vou criar aqui uma nova classe chamada e-mail. E na classe e-mail, que eu já estou criando ela dentro das classes de exemplo para poder nós não perdermos muito tempo, e o Eclipse já coloca para mim essa definição. Na classe de e-mail eu vou fazer o seguinte: eu vou simplesmente dizer aqui que vai ter atributos públicos, e esses atributos vai ser o usuário, que vai ser do tipo string. Então eu preciso fazer o include string. Deixa eu voltar aqui, pronto. String usuário, e o servidor, que vai ser string servidor. Então, quando a gente vai ter um e-mail, vou botar aqui, por exemplo, o método void exibir e-mail. Opa, prontinho. E tudo que vai fazer nesse método vai ser o seguinte: deixa eu botar aqui na classe de execução. O que esse método vai fazer? Void e-mail exibir e-mail. E esse método vai ter o seguinte: ele vai ser simples e unicamente usando o cout. Deixa eu fazer o import aqui da IOStream. Então include IOStream, salvar, e aqui eu vou colocar, deixa eu só fechar aqui meu WhatsApp rapidinho. Ok, voltando. Então no caso nós vamos ter um std cout. Nós vamos ter aqui, nós vamos simplesmente mostrar o e-mail da pessoa no seguinte formato: vai ser o usuário com a concatenação com o caractere arroba e outra concatenação com o servidor. Prontinho. Então a partir daí nós podemos então fazer com que e-mail seja um atributo de pessoa. Para isso você tem que lembrar que nem no C++ nem no Python, mas vamos focar aqui no C++, o C++ ele não reconhece as classes logo de cara. Você tem que fazer a incorporação dela, ou seja, o include. E como essas pastas, essas classes estão na mesma pasta, tudo que precisamos fazer vai ser #include, e ao invés do símbolo de menor que, maior que, vai ser aspas, e o nome da classe que vai ser e-mail.h. Maravilha. Agora eu vou criar aqui um atributo chamado e-mail. Então eu vou botar aqui, ó, e-mail, que é o nome da minha classe, e o nome do meu atributo vai ser mail. Beleza? Então vamos lá. Agora, lá na minha aplicação, eu posso pegar, vou deixar aqui somente o meu objeto sendo criado, né, a minha instância. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu arquivo, né, o meu arquivo da minha aplicação, e vou poder especificar qual o nome de usuário e qual o e-mail desse meu usuário, qual o servidor de e-mail desse meu usuário, simplesmente acessando os objetos. Então a instância de pessoa se chama Raul, e dentro de Raul você vai ter uma classe chamada, um objeto
um atributo do objeto da classe e-mail que se chama mail. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, raul.mail.usuário vai ser raul.seixas. E raul.mail.servidor vai ser igual a metamorfose.ambulante. Pronto. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não existe esse servidor, beleza? Aí eu vou vir aqui, ó, raul.mail.exibir-mail. Isso vai fazer com que seja mostrado o conteúdo de vai ser mostrado o conteúdo de e-mail, né? Vai aparecer raul.seixas@metamorfose.ambulante. Então vamos nos certificar que está tudo certinho. E tá aí, ó, raul.seixas@metamorfose.ambulante, e depois o nosso destrutor está sendo executado porque o código fonte de pessoa continua sendo o mesmo, né? Ainda está aqui com o destrutor definido. Deixa só eu fazer uma modificação aqui no e-mail.cpp, que eu me esqueci de fazer uma quebra de linha. Então std ndl. Então vamos lá, executar novamente. Aí agora ele vai mostrar o e-mail raul.seixas@metamorfose.ambulante, e aqui é o código do destrutor, beleza? Então é isso, essa parte de composição ela é bem prática nesse aspecto. Você consegue reaproveitar essa classe e-mail para uma classe empresa, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, né? Você poderia fazer, por exemplo, uma classe telefone, veículo e por aí vai, e incorporando de acordo com a sua aplicação necessitar, beleza? E é isso aí, ficamos então por aqui na matéria. Na próxima aula nós já vamos começar a ver sobre herança.